Bom, primeiro, pessoal, eu gostaria de dizer o motivo dessas lives, né? Que eu resolvi começar a promover aqui pelo Instagram. Uma entre milhões, né? Que estão acontecendo agora durante esse período de quarentena, né? A gente abre o Instagram, tem aí uma infinidade de lives para todos os gostos, né? Mas a ideia aqui, pessoal, é eu conseguir complementar de alguma forma, né? As aulas que eu venho ministrando no centro universitário, né? Alguns assuntos que a gente não consegue abordar com profundidade. E eu tenho observado assim que são muitos conteúdos, né? Obviamente não existe tempo para cobrir todos os conteúdos. E eu tenho pensado em trazer convidados, e isso a internet tem possibilitado a gente, né? Convidados ilustres, né? Como o de hoje, o primeiro, o professor Carlos. Nós já tínhamos assim um contato prévio com relação a alguns processos que tratam de homeschooling, né? Da educação domiciliar. O professor Carlos é um ativista nesse sentido também, né? E eu atuo defendendo algumas famílias aqui no Rio Grande do Sul, né? Também. Então a gente tem essa causa em comum. E aí resolvi, então, convidá-lo para essa live para tratar de um tema relevante, né, nos nossos tempos atuais, né? Desobediência civil. Então, dito isso, eu quero apresentar um pouco o professor Carlos. Ele é mestre em processo civil da Universidade Federal do Paraná, né? Procurador do Estado do Paraná e também responsável pelo canal Direito Sem Juridiquês, que é um canal interessantíssimo. Sempre recomendo também aos meus alunos, né? De forma, assim, digamos, são pílulas, né? Alguns vídeos são 5 passos para entender determinado assunto e sem o juridiquês, né? De uma forma direta, explícita e fácil, né? De a gente absorver o conteúdo. Então, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, professor, né? É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. E eu gostaria que o senhor também falasse um pouco do seu canal, né? Já está com quase 80 mil inscritos, né? Tá indo para Você 77 tem dois mil canais, inscritos. né? Eu tenho dois, além do Direito Sem Juridiquês, que é com esse conteúdo jurídico, né? Eu tenho um canal também com conteúdo cristão, né? Chama Ah, Teodidatas, e ali eu trabalho desde teologia à Bíblia mesmo, né? Exposição de uhum, textos bíblicos e livros bíblicos e um pouquinho de teoria política também com um viés cristão, já nessa perspectiva mais de uma abordagem crítica, né, a forma como nós compreendemos e nos organizamos em sociedade hoje, né, que é essa abordagem do libertarianismo, né. Tem muito, o libertarianismo bebe muito das fontes do desenvolvimento histórico da desobediência civil, como a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui, né. certo. E eu tento trabalhar ali também um pouco, já foquei mais nisso, agora não foco tanto no Teodidatas, essa relação entre cristianismo e libertarianismo, né? Hoje eu estou mais com os vídeos de conteúdo mais de estudo bíblico mesmo, alguns até mais devocionais, e o Teodidatas chegou recentemente a 5 mil inscritos. Então esses são os dois canais que eu tenho no YouTube. Eu, por muito tempo, dei aula na universidade, nesse período eu estou afastado, achei por bem parar um pouco com essa rotina de aulas à noite e tal, até para focar em outras coisas, né? O homeschooling, a educação domiciliar, a gente pratica com os nossos filhos, ela tem também exigido um pouco agora que o meu filho mais velho está na fase da adolescência, né? Então, esses fatores aí, mas tem alguma experiência também como professor universitário, que foi o que contribuiu ou deu a matéria-prima inicial para o próprio direito sem juridiquês, né? Hoje ele tem muitos vídeos de introdução ao direito, né, e são os vídeos, inclusive, mais visualizados do canal, apesar da minha formação ser em processo civil, mas ela foi com uma formação em processo civil com uma perspectiva na teoria do direito, né, teoria dos precedentes. Uhum, Então, a minha experiência como professor de introdução ao direito me rendeu conteúdo para esses vídeos, que são os mais visualizados no canal, e alguns, se você digitar algum, dependendo do termo que você digitar lá, do tema que você digitar, o meu vídeo aparece como primeiro aí nas pesquisas do Google e do YouTube. Isso aí é algo relativamente significativo, né? Então o canal está
graças a Deus, tem crescido bastante. Não, sem dúvida, ele é o primeiro em vários assuntos. Vários assuntos. E é bom, né? Eu tenho acompanhado também que você tem colocado ali os comentários do pessoal que tem facilidade, tem maior facilidade de entender determinado assunto, né? Isso. Sem o juridiquês, né? Mas, perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. E hoje, a gente escolheu esse tema desobediência civil e objeção de consciência. E, obviamente, fiz uma pesquisa prévia da sua concepção desse tema, né? E me chamou muito a atenção a relação que você faz, essa distinção, né, da desobediência civil como, digamos assim, oriunda do direito natural, né? E depois, positivado seria, então, a objeção de consciência. Eu não sei se você já quer entrar direto nesses conceitos, Pode ou quer ser. fazer algumas considerações prévias em relação a isso. Essas são questões semânticas, né? Isso vai depender também muito da forma como se aborda e pode até se trabalhar essas ideias como sinônimos. Mas já que você começou por aí, isso nos mostra, antes de qualquer coisa, que a gente está diante de um dado fático, né? E aí vamos nos concentrar mais nessa questão de desobediência civil, focada, né, com essa origem na consciência do indivíduo, né? Nós temos aí um dado fático antes de qualquer coisa, né? A verdade é que é impossível a gente conseguir a uniformidade social que muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, gostaria que existisse, né? E por quê? Porque é da tendência natural do ser humano a querer que todos pensem como ele e se comportem como ele, né? E o Estado tem servido em grande medida ao longo da história, né, exatamente para possibilitar isso. Tanto numa perspectiva ideológica ou de padrão de vida boa, né, quanto também numa perspectiva econômica de manutenção de um status quo. Isso aqui não tem nada a ver com a perspectiva da luta de classes marxista, né? Tem a ver com o fato de que determinadas pessoas, determinados grupos se utilizam do Estado para manter o seu status quo. E aí você tem uma certa imposição de uma perspectiva econômica. Isso também funciona, isso também é verificado ao longo da história. E só a partir daí, né? Então vamos tentar trabalhar primeiro com a desobediência civil para chegar nessa ideia de objeção de consciência, que seria uma ideia positivada, né, como você já começou colocando. A partir daí, eu fiquei refletindo bastante, né, esses dias para o conteúdo dessa nossa live aqui, dessa nossa conversa. A partir daí eu chego a uma constatação que é bastante triste. Se nós temos que discutir isso, é porque ainda existem muitos seres humanos que querem impor a sua concepção de vida boa sobre os demais e se utilizar do Estado para isso, né? Então, a gente tem esse problema, né? Esse problema, e a gente tem casos concretos que a gente pode trabalhar. A própria educação domiciliar no Brasil hoje, ela pode ser abordada e considerada na perspectiva da desobediência civil. A situação desse isolamento hoje, né? De todo esse isolamento, da quarentena, a chamada quarentena horizontal versus quarentena vertical. E as pessoas que estão tendo que já partir para uma medida extrema de realmente ir para a rua, abrirem seus estabelecimentos, contrariando ordens governamentais, aí não é nem tanto por uma questão de consciência, aí é mais por uma questão de economia mesmo, sobrevivência, né? Essas pessoas não estariam amparadas por essa ideia de desobediência civil ou não nos levariam a refletir sobre isso. Então, muito mais do que esses casos concretos, né, eu estava pesquisando um pouquinho e eu vi uma situação muito interessante também dos médicos que apelam para a consciência, aí realmente praticam uma objeção de consciência, embora não tenha exatamente uma coloração jurídica isso, mas para se negarem a praticarem o aborto quando ele é permitido, nas hipóteses em que ele é permitido por lei. Um médico cristão, né, Então essa é uma situação que cabe muito bem nessa discussão, ainda mais agora, diante dessa questão toda, desse embate político todo a respeito do aborto, em especial em outros países do mundo que já têm até o aborto legalizado, né?
Aí o médico diz, Uhum. não, tudo bem, ele é legalizado, ele pode estar até na tabela do sistema de saúde, mas eu não vou praticar. Né? Então, uma situação de objeção de consciência. Então, Porque mas o que contraria isso... os meus princípios morais, né? Exatamente, contraria meus É, valores, a minha consciência. Mas isso. isso nos leva Ontem. a... Oi, desculpa, Não, pode pode falar. falar, pode falar. Não. É que ontem eu Isso dei um nos... exemplo na aula. Ah, não, Desculpa. isso, diga. Não, a Eu dei gente um exemplo tocou na. os casos concretos. Isso. Eu tratei ontem, inclusive, desse tema numa aula que eu ministrei ontem. E eu dei o exemplo daquela senhorinha de um vídeo que correu às redes sociais aí. Não uma senhorinha, uma senhora, né? Que foi fazer uma caminhada numa praça e depois ela acabou sendo, digamos assim, abordada por guardas municipais, né? E ela ali faz um discurso, né? Ideológico, enfim, um discurso que ela tinha um motivo, né? Primeiro ela alegou que era um direito constitucional dela, né? De liberdade, de ir e vir, que ela queria ficar na praça caminhando, enfim. E depois ela trouxe toda uma bagagem ideológica, dizendo que seria uma ditadura comunista. Então, ela tinha toda uma motivação por trás, né? Para provocar uma reflexão, né? Daquele fato que estava acontecendo ali, né? Por conta da quarentena e do isolamento. Enfim, ela foi presa, ela resistiu um pouco à prisão, inclusive, né? Teve uma briga ali, etc. O que eu quero trazer aqui é que a desobediência civil, geralmente, ou para ela ser considerada uma desobediência civil, ela tem que trazer uma espécie de reflexão para uma comoção social, né? Não é Exatamente. simplesmente uma pessoa que, por exemplo, teve um outro caso, uma pessoa que estava correndo na beira da praia, e os policiais começaram a seguir ela e foram atrás dela, prenderam ela, mandaram ela sair de lá. Ela não tinha uma motivação por trás daquela corrida, ela simplesmente queria praticar um exercício ao ar livre, certo? Então, a desobediência civil, como esse instituto jurídico, ela tem sempre por trás essa motivação, né, de causar uma comoção social para defender aquele seu ponto individual moral, digamos assim. Mais ou Isso. menos isso, para trazer um Isso. exemplo prático aí. Isso é quando a gente já está pensando em dar contornos de tanto de teoria política quanto especialmente contornos jurídicos, ela vai ter esses dois aspectos, né? Ela sempre vai ser, isso é importante a gente entender, a desobediência civil, ela sempre vai ser um dado fático, então isso é que a gente precisa entender, e infelizmente esse dado fático, ele é um dado fático que ele não tem, em geral, um contorno jurídico. Então, a característica mais evidente do objetor de consciência, ou daquele que é o desobediente civil, é que ele pratica aquilo amparado na sua convicção, mas ele está consciente da possível sanção jurídica que ele vai sofrer. E é por isso que eu Perfeito. disse que tudo isso nos leva a uma consideração mais profunda, uma reflexão mais profunda sobre o papel do Estado, o papel do direito, o que é o direito, né? Nessa questão das normas, dessas normas de quarentena e de isolamento social, vem muito a calhar uma reflexão que ela remonta a Aristóteles, ela é do Tomás de Aquino, autores justnaturalistas como John Finnis e até autores positivistas como Herbert Hart afirmam que as regras, elas nada mais são do que apelo à razão, um apelo à razão. Então, se você tem uma situação de uma pandemia, já que a gente não tem como não falar de Não tem coronavírus, como. né? Mesmo que eu não tivesse nem. Eu procurei até focar mais na evolução histórica da coisa, naquele roteiro que eu te mandei, mas não tem como a gente não falar, né, de coronavírus num momento como esse. Então, você tem uma situação que é uma situação de uma pandemia, você tem um potencial risco ao sistema de saúde, você tem uma preocupação com a população que está na condição vulnerável, né, os idosos, as pessoas com comorbidade, e tudo isso é muito importante e relevante, realmente. Mas você tem um outro problema que não entra em jogo, muitas vezes, no debate político, no debate público, que é a própria falibilidade do método científico. Então, quando a gente está falando em isolamento total, isso é apenas uma corrente, uma forma de enfrentamento. E eu estou considerando aqui puramente no aspecto do método científico mesmo, né, da comunidade científica. Não estou entrando em debates ideológicos e teorias da conspiração
ainda que algumas coisas você ouça e diga, pô, isso parece que faz sentido. Né? Não estou entrando em Como nada toda teoria da conspiração. Né? Mas não estou entrando em nada disso, estou dizendo simplesmente, ó, você tem uma abordagem, que é essa abordagem de um isolamento mais radical, quarentena horizontal, como o pessoal tem chamado, e você tem uma outra abordagem com outros pressupostos, com demonstrações também, com cases no mundo, como a Suécia, o Japão, de um isolamento horizontal e às vezes até isolamento nenhum. Né? Então, assim, qual é o método, qual é a abordagem válida? Isso só mostra a total incapacidade do ser humano, a total relatividade ou a total incapacidade do próprio método científico como um método de busca da verdade. E na sociedade contemporânea, na sociedade que nós vivemos, se faz, em geral, uma profissão de fé no método científico. Isso tem a ver com o materialismo, tem a ver com o empirismo, mas essa situação mesmo, ela só demonstra essa dificuldade extrema. Então, as regras, elas deveriam ser apelos à razão, apelo à racionalidade das pessoas. Então, por exemplo, não, as pessoas que, grupo de risco não deve sair, as pessoas devem evitar circular para evitar a proliferação, tudo bem, isso faz sentido. Mas quando você diz assim, certo, mas a pessoa que não tem outra alternativa se não sair de casa para ganhar o seu sustento, ela deve ficar em casa. Tá? E apelou de que forma a razão? Não, fique em casa que o governo vai te pagar R$ 600. Certo? Mas R$ 600 não são suficientes para eu me sustentar. O que eu faço? Não tem nenhum apelo à razão aí. Na regra, simplesmente não funciona. Vou usar um exemplo dessa senhora e um exemplo que é o meu exemplo também. Eu tenho por hábito praticar exercício. Né? Quem acompanha minhas redes sociais vê que de vez em quando eu posto alguma coisa dos meus treinos. Não... Mas eu posto, quer dizer, nem tenho postado tudo, mas eu saio para correr, corro no parque, agora o parque está com um movimento um pouco mais reduzido aqui e tal. Tenho corrido na rua. Aí veja só, eu saio de casa, corro 8, 10, 15, 19 quilômetros na rua, não tenho contato com ninguém, estou correndo na rua, ao ar livre, onde o vírus se propaga menos, etc, etc, né? E volto para casa. Se você vai... Aqui em Curitiba as coisas são um pouco mais tranquilas, também não tem situações extremas como essa. Mas eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava correndo em Portugal, foi parado nos Açores, um conhecido, foi parado pela polícia. Quer dizer, onde está o apelo à razão aí? Outra coisa, é importante até para a imunidade na razão do vírus que as pessoas se exercitem. Né? Então, assim, como que se encontra, não se encontra uma fórmula querendo proibir ou querendo liberar tudo? Né? Então, só que o que mais falta para as pessoas, em razão da própria formação que a gente tem, né, o que mais falta para as pessoas é bom senso. Então, veja, eu estou em casa, minha família em casa a maior parte do tempo, mas eu procuro sair com os meus filhos, com a minha esposa, para a gente fazer algum exercício ao ar livre, alguma coisa assim, além do meu que eu faço. A gente sai quando é necessário, né? Mas eu não preciso sair para garantir o meu sustento. Eu posso, inclusive, trabalhar de casa, tenho feito isso, né? Trabalho remoto, processo eletrônico, sem problema nenhum. Mas e as demais pessoas? Né? A regra não funciona como um apelo à razão aí. É por isso que eu falei que a gente tem que muito mais entender o que é o direito, isso nos leva a uma reflexão acerca do que é o direito, o que é o Estado, o papel do direito e o papel do Estado, e tentar funcionar em termos de uma uniformização social ou um apelo simplesmente ao coletivo. Não, é regra, não pode sair. E aí o pessoal está até brincando, talvez você tenha até visto, né? A inversão da pirâmide do Kelsen, talvez tenha até compartilhado com vocês. Então, primeiro está vindo a OMS, depois vem o STF, depois vem os decretos de prefeitos, governadores, e depois eu vem a Constituição. Eu compartilhei. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, assim, esse momento ele é muito propício para a reflexão a respeito disso. Claro, de uma forma sensata também, tem que se entender que as coisas têm um motivo, uma razão de ser. Não é simplesmente, eu quero fazer porque eu quero, e pronto, né? Existe um substrato, né? Existe uma motivação, uma finalidade por trás da desobediência civil, né? Isso. Não, eu para contribuir com esse pensamento, né? Há uma diferença entre desobediência civil e um crime propriamente dito, né?
Uma coisa importante da gente entender é o seguinte: o objetor de consciência, a pessoa que pratica essa desobediência civil, ela vai fazer isso sempre desobedecendo uma regra que não fala a sua consciência, que agride a sua consciência, e ele vai fazer isso sem violência, sem produzir qualquer tipo de agressão a uma outra pessoa. Porque se a pessoa praticar um crime, e aí a gente também precisa ter um certo cuidado, porque a noção de crime ela está muito, deturpada na nossa própria sociedade contemporânea, exatamente por conta do coletivismo e do crescimento do Estado. Então, quando o Estado cresce de forma muito acentuada, quando a ênfase é muito grande sobre o coletivo, qualquer coisa é crime. E aí furar a quarentena pode ser compreendido como crime. Por exemplo, praticar educação domiciliar pode ser compreendido como crime por muitos. E não é crime num sentido ontológico, quer dizer, num sentido da natureza das coisas. Não é crime porque não se realiza uma agressão contra a vida, a liberdade ou o patrimônio de uma outra pessoa. Né? Exemplificando, educação domiciliar. Até então, ela está numa situação de marginalização, né? De estar à margem da lei. Temos todo um discurso com base nos tratados internacionais de direitos humanos, você sabe bem disso, mas ela está à margem da lei e muitos promotores, etc., entendem que se trata de um crime de abandono intelectual, o que quer que seja. Mas espera aí, qual é o crime que os pais estão praticando? Eles estão lesionando a vida, a liberdade e a propriedade privada de quem? Pensando fora do ambiente do lar, obviamente eles não estão lesionando ninguém. Achar que o pai ele está praticando um crime contra o filho porque ele está privando o filho de socialização, o que quer que seja, isso é não compreender o que é educação domiciliar, antes de qualquer coisa, né? E é não compreender exatamente como se dá a própria socialização na educação domiciliar, etc. Então, o que acontece é que, de fato, não há um crime. Agora, se a pessoa ela vai praticar um ato de desobediência civil nos moldes dos anarquistas franceses e italianos do século XIX, começo do século XX, Alô? aí não. Voltou? Oi, voltou. Acho que a gente está com algum probleminha na conexão. Eu mudei a minha conexão aqui, eu estava no Wi-Fi, mas às vezes o Wi-Fi dá uma oscilada, e aí eu passei para o 4G. Perfeito. Vamos ver se é a minha aqui ou se é a sua. Mas, então, o importante é a gente entender que não tem como praticar desobediência civil com agressão a um terceiro, né? Isso aí. Porque se trata de algo que é muito subjetivo, né? Algo individual, algo que diz respeito ao limite estabelecido pela consciência do sujeito e que, numa perspectiva tradicional, a pessoa tem que estar disposta a arcar com as consequências. Infelizmente, a gente... Oi? Não, isso tem como origem manifestações muito mais antigas, né? Isso, é esse fio que eu ia puxar agora, né? Se a gente puxasse um fio, a gente pode ir lá para os gregos, né? E tem uma das tragédias que compõem lá a trilogia tebana, que é a tragédia de Antígona. Tem um vídeo no meu canal sobre isso. Essa é uma obra que é muito trabalhada em Introdução ao Direito, né? Que é aquele drama da irmã de dois filhos, todos eles são filhos de Édipo, né? E aí os irmãos disputam ali numa invasão à cidade de Tebas, Polinice e Etéocles, os dois se matam, e aí o governante de Tebas, o Creonte, ele proíbe que o Polinice seja sepultado, ele larga ele para ser comido pelos animais, e aí a Antígona vai lá e desobedece os decretos do Creonte e vai sepultar o seu irmão. O fim do negócio é trágico, mas ela pratica um ato de desobediência civil, ainda que ela estivesse consciente que isso poderia levar à morte dela, porque ela preferia morrer junto com o irmão, dando a ele um sepultamento, né, do que deixar que aquilo acontecesse, desonrando a vida do seu irmão. Obviamente, essa é uma ficção, uma obra de ficção, né, mas ela ilustra bem, ela é muito ilustrativa tanto da questão
do direito natural, por um lado, né, desse embate entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Isso que eu, nos meus estudos e na minha exposição, acabei chamando de o problema permanente do direito, né, quanto ilustra bem essa questão da desobediência civil. Se a gente avançar um pouco mais na história, e agora não falando de ficção, falando de história mesmo, né, porque Antígona é ali... a obra do Sófocles é século V antes de Cristo, mais ou menos, né? Isso. Mas se a gente for para o século I, a gente vai ter os apóstolos, e os apóstolos foram claramente Também. objetores de consciência, foram praticantes da desobediência civil. Eles chegam a falar expressamente para as autoridades judaicas, lá em Atos capítulo 5, verso 29. Quando eles estavam lá pregando o nome de Jesus, realizando milagres, é bem naquela situação do milagre que Pedro e João operam ali na porta do templo, o paralítico que é restaurado, né, curado. Aí as autoridades judaicas ali dizem, olha, parem de pregar o nome desse homem, parem de falar desse homem. Aí eles dizem, julguem entre vocês mesmos se importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles disseram, nós não vamos deixar de falar no nome de Jesus, vocês podem nos mandar fazer isso, vocês podem nos prender, mas nós vamos continuar pregando o nome de Jesus. E a própria história da igreja primitiva, ela é um atestado disso. A igreja primitiva, ela foi perseguida de maneira praticamente ininterrupta por cerca de 250 anos, exatamente porque quando o testemunho de Cristo começou a se espalhar pelo Império Romano, né, havia duas figuras que estavam competindo pelo culto dos cristãos. Ou que havia uma figura que competia pelo culto dos cristãos, né, porque os cristãos cultuavam a Deus, ao Deus Trino, cultuavam ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E César, em todo o Império Romano, tinha a pretensão de ser cultuado e de receber o título de Senhor. Então havia inclusive uma disputa pelo título de Kyrios em grego, né, ou de César em latim, Jesus Cristo o Senhor, César o Senhor. E como os cristãos se negavam a chamar César de Senhor, eles eram jogados aos leões, eles eram crucificados, eles eram queimados vivos e tudo o que a gente pode imaginar. O que acontece, então, né? Por que o assunto da... Isso é uma coisa muito interessante também. Por que se nós temos um testemunho tão evidente de desobediência civil lá na igreja primitiva, e eu falei que isso é antes um dado fático do que uma questão de teoria política ou jurídica, a gente constata o fato, a gente percebe que é impossível essa pretensa uniformidade social, e aí é que a gente se põe a refletir em cima disso, né? Tanto do ponto de vista da teoria política, quanto procura uma solução jurídica para isso. É assim que as coisas funcionam na vida. Que a gente vive num Estado contemporâneo que as pessoas acham que as respostas vão vir todas prontas da parte do Deus Estado. E não é assim. Exatamente. Mas o que aconteceu que houve uma transição? E você só vai realmente conseguir encontrar uma manifestação de desobediência civil de novo, aí não como um dado fático, mas como um discurso propriamente, né? Se você pensar em termos de filosofia mesmo, o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie. O argumento desse homem é que o povo é oprimido porque ele mesmo se sujeita à opressão. Esse é o argumento do Etienne de la Boétie. Então, o que acontece que a gente praticamente não vê uma reflexão ou não retira matéria-prima para a reflexão em cima da desobediência civil? Alô? Não, tô te ouvindo aqui, tô te ouvindo. Aqui no meu sinal... Deu só uma travada. Eu atribuo isso a 3 homens. Constantino, Teodósio e Agostinho, de Hipona, ou Santo Agostinho. Constantino porque primeiro passou a admitir o cristianismo no Império Romano. Teodósio, depois no final do século IV, tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E Agostinho, ele veio com uma abordagem teórica, teológica e filosófica para legitimar isso. Aí é que vem a tese das 2 cidades de Agostinho, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. Deus e a cidade dos homens. Isso, e a gente tem que lembrar por que Agostinho também formulou essa tese. Não foi apenas para chancelar essa ideia de que agora a igreja contava com o favor do Estado.
foi porque muito antes disso, quando Roma caiu, quando Roma cai a primeira vez, né, a cidade de Roma cai com o ataque dos visigodos lá em 410, os romanos começaram a acusar os cristãos, ou o Deus cristão, né, o fato de que o império abandonou os seus antigos deuses, suas tradições, passou a cultuar um novo Deus como o responsável por isso. A responsabilidade disso com esse culto a esse novo Deus. E aí Agostinho que apresenta a tese das duas cidades, né, mostrando que Roma personificava até então a cidade dos homens, com toda a sua decadência moral, e daí ele apela à história falhabilidade, com tudo. Isso. Dos governantes, e diz, não, mas tem a cidade de Deus, e essa cidade de Deus ela é tipificada na igreja, e essas cidades elas estão em constante tensão entre si, mas agora prevaleceu a cidade de Deus. Então Agostinho, além de oferecer uma resposta para essa oposição dos romanos apegados aí à sua mitologia, né, ele apresenta também um esquema que vai justificar essa união. E aí veja, bom, se aqui é a vontade de Deus que está prevalecendo, quem irá em sã consciência se opor à vontade de Deus? Então, essa lógica de desobediência civil, ela fica em latência, vamos dizer assim, por mais ou menos 15 séculos. 15 séculos eu não digo, né, porque 10 séculos pelo menos, vai. Eu estava pensando nos apóstolos, mas eu falei na igreja primitiva também. Até que surge a Reforma Protestante. Ali, na Reforma Protestante, a gente vê uma manifestação nova de objeção de consciência, né? Desobediência civil nesse sentido, uma objeção ao Papa. Aliás, o próprio Lutero, puxa, eu nem coloquei aqui, mas o próprio Lutero diz, se eu não puder ser persuadido lá na Dieta de Worms, né? Quando depois de ter pregado as 95 teses sobre a venda de indulgências na Catedral de Wittenberg, começou todo aquele rebuliço, ele foi chamado pelos eleitores da Saxônia lá para... Eleitor era o nome dos nobres, né? Para se manifestar diante da Dieta de Worms. Aí ele já tinha escrito algumas coisas, eu acho que nessa altura ele já tinha escrito, inclusive, o Cativeiro Babilônico da Igreja, né? E aí eles perguntam assim, você se retrata de algum dos seus escritos? Aí ele afirma, se eu não puder ser persuadido pelas escrituras e pela razão, não me retratarei. Né? Então, claro que aqui tem uma questão teológica que envolve a consideração da tradição da igreja, não vamos entrar aqui, né? Mas é por isso que a gente tem esse hiato, vamos dizer assim, né? Porque ou Agostinho estava totalmente correto, e aí a cidade de Deus ela prevaleceu, e nada pode se opor à cidade de Deus, e aí a gente vai ter uma série de problemas, e inclusive um problema... de levar essa ideia ao extremo, que depois a cidade de Deus... Hoje a cidade de Deus já não está prevalecendo mais, né? Então, o Agostinho ele tem um valor muito grande, inclusive nessa sua tese, porque ele mostra a linearidade da história, né? Ele não mostra uma... Ele quebra com a ideia de uma história cíclica, né? Quem, por exemplo, argumenta assim e mostra isso é o Cláudio de Tico, que é um filósofo do direito, um historiador do direito cristão também, ele é católico. Então tem vários pontos positivos nessa abordagem de Agostinho, mas ela não pode ser levada ao extremo, porque aí nós vamos ter essa uniformidade social artificial, essa pretensa uniformidade social que não vamos nunca alcançar. Aí, aberta esse caminho para a diversidade a partir da Reforma Protestante e de autores como o Etienne de la Boétie, nós vamos ver uma expressão muito forte de desobediência civil entre os abolicionistas americanos do século XIX. Claro, a gente teve a Revolução Americana primeiro, né? Mas esses abolicionistas americanos do século XIX são muito interessantes. Eu poderia falar de homens como Adin Ballou e Ian Lloyd Garrison, mas eu vou me concentrar em dois. O Lysander Spooner e o Henry David Thoreau. Por que não vou me concentrar nesses dois? Porque esses dois eles desempenham um papel importantíssimo no que diz respeito à questão do escravo fugitivo, ou a lei do escravo fugitivo. Essa lei do escravo fugitivo era uma lei que dizia assim, como o norte não era abolicionista e o sul era abolicionista, né? Como o norte não era escravagista e o sul era escravagista, e aí tinha toda a questão abolicionista vindo do norte para o sul, né? Mas quando um escravo fugia, o que acontecia é que os escravos fugiam no sul, iam para o norte.
Inclusive tem um filme muito legal que é o caminho Aham. oposto, né? Um homem que é preso no norte e levado para o sul como escravo, 12 anos de escravidão, né? De Esse, escravidão, é isso aí. esse filme é muito legal, para quem quiser, Excelente. ele é muito bom. Mas aí o que aconteceu então? Aí o pessoal do sul, cansado de perder seus escravos assim, fez lobby para que a União aprovasse uma lei chamada Lei do Escravo Fugitivo, que o escravo poderia ser recuperado no norte e devolvido ao seu Devolvido. Aham. senhor no sul. E aí o Lysander Spooner foi advogado de escravos fugitivos. E o Lysander Spooner, quando ocorre a Guerra da Secessão, ele inclusive, mesmo sendo um abolicionista, ele argumenta que não houve traição. Isso é muito interessante, porque ele mesmo sendo um abolicionista, ele defendeu o direito do Sul de se separar da União. Mas isso já é um outro ponto, já é uma outra história. Certo. Se nós estivéssemos falando aqui de separatismo, a gente poderia Vamos trabalhar fazer esse outras argumento lives depois. É isso. a gente poderia trabalhar esse argumento do Spooner, né? Se a gente quiser trabalhar no federalismo e separatismo, enfim, Isso, federalismo. mas o Spooner, como um advogado de escravos fugitivos, então, ele nos abre caminho para o Thoreau, que se coloca, faz os seus discursos, né, contra a guerra contra o México, quer dizer, Isso. qual era o fundamento para os Estados Unidos estarem indo lá guerrear contra uma outra nação livre e contra a lei do escravo fugitivo. E aí ele tem as palestras dele são reunidas num livro, e esse livro é A Desobediência Civil, que é o grande marco, então, do pensamento de desobediência civil no século XIX. Né? Aí nós temos o Tolstói, na Rússia. Né? O Tolstói tem os seus romances, que são muito conhecidos, mas ele tem também obras de teoria política, obras de reflexão, e talvez a maior delas seja O Reino de Deus Está em Vós, que é uma obra de anarquismo cristão. Tá? Aí, como eu falei, essas coisas elas nos levam a pensar a função do Estado, a refletir e tal. Né? E aí, de relevante que eu poderia mencionar, já vindo para o século XX, né, para o século passado, Mahatma Gandhi na Índia, porque ele fez lá todo o trabalho de independência da Índia, né, toda a luta pela independência foi na base da desobediência civil como não resistência, né, essa resistência pacífica. Martin Luther King, pacífica. Martin Luther King Jr., como o ícone dos direitos civis lá, da igualdade, da luta por igualdade nos Estados Unidos, como alguém que praticou essa desobediência civil como resistência pacífica, né? Até é engraçado, tive um aluno na faculdade muito interessado nessas questões do movimento negro, né, e tal, e aí, conversando com ele, ele juntou as coisas que ele... trabalhando em sala de aula, né? Depois ele conversando comigo, Sim. Ele juntou as coisas que ele já conhecia e disse, pois é, professor. Aí é muito engraçado o jeito dele. Pois é, professor, o Martin e o Malcolm tinham uma abordagem muito diferente, né? O Martin era da paz e o Malcolm era da guerra. Aí eu disse, é verdade. E quem foi que conseguiu alguma coisa? Aí ele assim, professor, foi o Martin. Aí assim, foi engraçado isso. Mas assim, já que a gente está recolhendo todos esses exemplos na história, né? E a gente... Olha aí quem entrou, Paulo Guedini, meu grande amigo Paulo. Já deixar um abraço para ele aqui. O Paulo também é um defensor da liberdade aqui. Mas agora que o Paulo entrou, estava fazendo uma análise de casos concretos, né? E aí vamos fazer esse trabalho filosófico do indutivo, né? Vamos do particular para o geral. E eu vou do particular e vou enunciar a regra geral exatamente com uma citação de um trecho do Concílio Vaticano II. Né? E aí a gente pode tentar conceituar a desobediência civil a partir daqui. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo. É a ideia da racionalidade, né, daquilo que foi colocado por Deus no coração do homem e das regras estatais, das regras positivas que deveriam operar como um apelo à razão. Então, na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz dessa lei ressoa no íntimo do seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Então, se a consciência é um núcleo secretíssimo, o sacrário do homem, ela também é um núcleo inviolável por qualquer regra de natureza exterior, de natureza coletiva, qualquer regra estatal. E assim deveria ser
considerada. Como eu falei, o triste na constatação é a gente ter que discutir isso nessa perspectiva, sabendo que, por mais que hajam vozes se levantando, e aqui a própria voz da igreja institucional, né, a própria voz da igreja católica, se levantando nesse sentido, a gente vê toda essa dificuldade, né, na compreensão coletivista que as pessoas têm, essa ideia de impor a sua vida boa, o seu conceito de vida boa uns sobre os outros e usando o Estado com isso. Aí, mas como nós temos tantos exemplos na história e nós poderíamos trabalhar muitos outros, né, nós poderíamos entender que se trata de uma questão perene, é um dado fático, como eu mencionei, de uma forma ou de outra essas questões acabam sendo incorporadas pelas ordens jurídicas. E aí surge essa ideia, essa nomenclatura da objeção de consciência. No Brasil, a disciplina positiva, constitucional da objeção de consciência, a gente vai encontrar no artigo 15, inciso 8 da Constituição, 8º, né, da Constituição. E aí, essa ideia de que ninguém pode se eximir, olha só, ninguém pode se eximir de praticar, de cumprir um dever a todos imposto, alegando questão de consciência ou de crença, exceto se dispuser a praticar uma prestação alternativa na forma da lei. Quer dizer, o Estado que deveria encontrar como um núcleo, como uma barreira natural, esse núcleo da consciência do ser humano, ele diz, eu não vou respeitar isso a não ser que eu mesmo autorize e disponibilize uma prestação alternativa. E a única situação que a gente tem positivada mesmo é a questão do serviço militar alternativo. Obrigatório. É obrigatório, mas alternativo, né? A pessoa, não, eu sou pacifista, eu tenho a minha filosofia política, a minha religião, eu sou pacifista. Eu não vou praticar o serviço obrigatório, não vou pegar em armas, não vou lutar para eventualmente matar um ser humano, mas então essa pessoa tem que prestar um serviço militar alternativo, atividades administrativas lá e tal. Agora, essa ideia positiva, embora a desobediência civil ela venha positivada como essa disciplina jurídica aqui entre nós, esquizofrênica da objeção de consciência, essa ideia ela é totalmente inadequada. Por quê? Pela limitação do escopo, quer dizer, ela acaba restringindo só essas hipóteses que o Estado concede a benevolência de reconhecer, né? E ela acaba sendo inadequada também pela contradição performativa. Como assim? O Estado reconhece que ele tem um limite na consciência do indivíduo, mas ele mesmo estabelece qual é esse limite, quais são as situações. Ele que vai definir. É ele que vai definir. É uma contradição. Deixa eu só te dar um exemplo, por favor, da Constituição da República Portuguesa de 1976. Tem um artigo também, que seria a desobediência civil positivada, mas aqui um pouco menos restrito. Eu vou ler aqui para a gente. Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias, e de repetir pela força qualquer agressão. Dá até... né, repelir pela força, acho que é. Repelir exatamente. pela força. Repetir ou repelir, pode ser repelir. É. Quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Aqui já traz aquele caráter de última ratio, né, da última instância da desobediência civil, né? Depois que todos os canais, que a pessoa consegue acessar os canais para tentar, digamos assim, aquela comoção social para mudar aquela lei que ela está achando injusta, ou aquele ato normativo que ela está achando injusto e que fere a sua consciência, depois que ela tentou todas as esferas, né, de acesso à mudança, ela não conseguia, ela tem o direito aí sim, positivado, né, pela Constituição Portuguesa, de praticar a desobediência civil, né, nesse sentido. Só para dar um contraponto aqui. É interessante, porque essa norma positiva ela é menos restritiva do que a brasileira, mas ela ainda padece da mesma contradição performativa, né, que eu mencionei. O que é contradição performativa, né? Isso vem lá da lógica aristotélica, né? Quando você estabelece uma premissa para o discurso e em seguida nega essa premissa, todo o seu discurso é inválido, é ilegítimo, vai por água abaixo, porque você caiu numa contradição performativa. Então, qual é a contradição performativa nesse caso? Existe um núcleo essencial que é a consciência do indivíduo. Mas sou eu, Estado, que vou dizer o que a pessoa pode ou não ter como consciência. Perfeito. O que ela tem. É uma contradição performativa e é um problema sem solução, né? Não tem como você... Então, o que acontece? A gente poderia ir
Não, pode falar, eu estou ouvindo Posso aqui. falar? Talvez seja sinal aqui. Eu tenho uma pergunta aqui também, depois quando tu Vamos puder lá. fazer a pergunta. Bom, só antes de eu chegar nisso aqui, já para você fazer a pergunta, como os meus exemplos eles foram mais fáticos, foram mais de situações, né, casos históricos do que propriamente filosóficos, eu poderia ter mencionado a filosofia do John Locke, né, a ideia do John Locke de direitos Perfeito. naturais e o direito de resistência que surge quando esses direitos naturais são violados. E aí já entraria até um pouco nessa abordagem, você percebe essa abordagem da própria Constituição Portuguesa de repelir a injusta agressão, né? Mas, é claro, Perfeito. o Locke ele trabalhava a ideia da resistência contra o Estado, quando o Estado, o governante, ele violava esses direitos naturais, né? No caso, basicamente, vida, liberdade e propriedade do indivíduo. Que é a ideia, como eu falei, que isso ele tem esse discurso, né? Essa consideração nos leva a considerar as próprias funções e o papel do Estado, e isso vai desembocar na ideia do contrato social lockeano, que é um contrato social por consentimento, né? Também não vamos discutir contrato social aqui, que é um outro problema, mas é só para fazer essa ressalva. Antes de eu trabalhar essas situações, que a gente inclusive já mencionou, mas só tentar considerar isso à luz de tudo que a gente já viu, pode fazer essa pergunta e outra, se tiver aí. Eu acho que... Aqui uma pergunta da Silvia. O que você acha do conceito de norma fundamental do Kelsen? O homem obedece mesmo às regras, mesmo discordando delas? Como ele chegou a essa conclusão? A norma fundamental do Kelsen é uma quimera kelseniana, né? O que aconteceu? Ele construiu todo o seu sistema de forma muito coerente, muito racional, quer dizer, a teoria do ordenamento jurídico kelseniana, né? A construção escalonada da ordem jurídica, norma de hierarquia inferior, retira-se o fundamento de validade de norma de hierarquia superior, e o Kelsen estava procurando apenas descrever uma ordem jurídica sem fazer qualquer juízo de valor, né? Só que ele se deu conta que ele precisava terminar a teoria dele. E para terminar a teoria dele, ele precisava fechar a pirâmide. E para fechar a pirâmide, ele precisava de uma norma, porque norma de hierarquia superior, inferior retira a norma, fundamento de validade de norma de hierarquia superior. Aí o que ele fez? Ele concebeu, literalmente concebeu, artificialmente, uma norma fundamental, uma norma pressuposta, não jurídica, não escrita, que simplesmente obedeça à Constituição. Então, assim, todo o sistema... Que dá validade a todo o resto, né? Essa é a norma, e que valida todo o obedeça à resto. Constituição. Essa é a norma fundamental kelseniana. Quer dizer, toda a teoria do ordenamento jurídico do Kelsen, ela tá pendurada sobre o cabelo do Barão de Munchausen. Não sei se você conhece essa história. Mas o Barão de Munchausen era um célebre contador de histórias, né? É um personagem do folclore alemão, que aquelas histórias de pescador, sabe? Aí ele conta uma situação em que ele precisava atravessar um rio e o cavalo não podia pular, e aí ele atravessou o rio puxando os próprios cabelos, né? Puxando o próprio chapéu, ou coisa assim. E aí, quer dizer, é isso que é a norma fundamental. É o Kelsen puxando os próprios cabelos, no caso ele era careca, né? Para tentar manter o seu sistema funcionando de forma coerente. Veja que não é muito diferente a regra de reconhecimento ou a norma do pedigree do Hart. O que são normas jurídicas? São aquelas que os tribunais investidos de autoridade reconhecem como tais. Ele faz uma abordagem que é mais numa lógica de common law, então por isso aquelas que são reconhecidas pelos tribunais, mas não é muito diferente. Quer dizer, é entender que o direito seria um fato social no sentido de que não só um fato social, mas é um fato social impositivo, né? Imposto pelo Estado. E aí a coercibilidade estatal ela é um elemento essencial de toda a ideia de norma nas teorias positivistas, né? Então isso acontece sempre quando a gente tenta tirar o valor moral, né? Exatamente. Excluir, né? Vai ter que colocar alguma coisa no lugar, né? Se você não trabalhar o direito a partir de um fundamento moral, que é o que faz Tomás de Aquino, por exemplo, veja que existe a primeira parte daquela definição do Concílio Vaticano II, que eu li aqui, ela está muito afinada com a ideia tomista de direito natural, né? Porque toda a base, todo o sistema de direito natural de Tomás de Aquino pode ser derivado de um princípio e de uma regra, né? O princípio
do amor e a regra de ouro, né? E esses são os princípios primeiros. Princípio do amor: ame a seu próximo como a si mesmo. A regra de ouro: faça aos outros o que você gostaria que os outros façam a você. Se você colocar essas duas coisas na base, e essas coisas são idemonstráveis porque são primeiros princípios, aí você vai ter as normas de direito natural, que não são, elas não são dotadas de consequência por definição, né? Então você vai ter as normas de direito natural. Aqui você viu elas: fazer o bem e evitar o mal. Já apareceu uma aqui. Perfeito. Então o que é? Todo ser humano entende. E isso é indemonstrável. Eu não preciso demonstrar isso. Os primeiros princípios da razão prática, desde Tomás de Aquino, desde Aristóteles, passando por Tomás de Aquino, e continuam sendo assim hoje, os primeiros princípios da razão prática são indemonstráveis, por definição. Oi, Inês, tudo bem? Perfeito. A Inês também é uma grande amiga. Se eu tiver que demonstrar para alguém que essa pessoa não deve fazer o mal e deve fazer o bem, e hoje, qual é o problema do Estado contemporâneo? Como o Estado ele chancela em si mesmo, no seu direito, inúmeras injustiças, inclusive, por exemplo, a possibilidade de dizer que pais não podem educar seus filhos em casa, se a gente for analisar a questão do homeschooling. Então as pessoas elas não conseguem nem mesmo, elas estão com seus sentidos tão embotados que elas não conseguem nem mesmo apelar ou reconhecer os primeiros princípios da razão prática. Elas não sabem mais, as pessoas não sabem mais o que é fazer o bem e evitar o mal na sociedade contemporânea. Mas numa perspectiva... Aqui, por exemplo... Oi. Não, desculpa te interromper, aqui Claro. dá um delayzinho, né? A Silvia aqui falou: meu professor jura de pé junto que não é uma abstração a norma fundamental. Diz que a sociedade obedece às regras na prática e não cabe ao direito entender o porquê disso. Quer dizer, já é um exemplo, né? É uma explicação que não explica, né? É uma explicação que não explica. Se tiver... Essa é a explicação mais absurda que existe. Existem regras e as pessoas obedecem. Não, é o contrário. Simplesmente porque existe. Existem regras e as pessoas não obedecem. É o contrário. A natureza, a tendência do ser humano é desobedecer regras que estão postas. Aí, numa abordagem teológica, bíblica, até Paulo trabalha isso em Romanos 7, por exemplo, né? É que a lei, ela serve, a lei, agora falando até mesmo a própria lei moral de Deus, né? A lei, ela serve para demonstrar a pecaminosidade do homem. Estou falando a lei da Torá, do Antigo Testamento, né? Então, sim. Se tiver lei, vai haver uma propensão do ser humano a desobedecê-la. Por isso é que, até pensando em termos de efetividade do direito, e a gente deve raciocinar em termos de princípios e não em termos utilitários, mas até pensando em termos de efetividade do direito, o direito seria muito mais efetivo se as suas normas efetivamente apelassem à razão do ser humano. E elas não fossem resultado de coalizão, de lobby, da pretensão de determinados grupos contra outros, né? Então, pensando na situação da educação domiciliar, no dilema da educação domiciliar, tudo bem, a gente luta pela regulamentação e tal, mas enquanto a educação domiciliar ela for pensada como um lobby de famílias para terem o seu direito atendido, e aí você vai entender que existe um monte de outras pessoas fazendo lobby contra donos de escola, professores de rede pública e privada, e vai ter gente fazendo lobby a favor também. Instituições de educação à distância, quer dizer, você não resolve por princípio, você resolve por quem vai ter mais força e não pode ser assim. Se for assim, mesmo que haja uma regulamentação da educação domiciliar, por exemplo, se ela for feita nessas bases, e ela necessariamente vai ser feita nessas bases, porque essa é a política no mundo e no Brasil em particular, vai ser errado. Então você pode, inclusive, cogitar, e eu já estou antevendo um fenômeno no futuro, já que a gente começou falando de educação domiciliar, vamos terminar a reflexão assim, né? A gente pode antever no futuro famílias educadoras que, mesmo diante de uma regulamentação da educação domiciliar pelo poder público, sabe-se lá quando isso vem a acontecer, mas se essa regulamentação não for por princípio, for por utilidade, vai haver famílias que vão continuar em desobediência civil, no sentido de que não vamos sujeitar a isso. E vão fazer isso com toda a razão. Eu não estou nem dizendo que o Estado não deva fazer o possível, né, no contexto atual, e a gente tem o drama das famílias perseguidas, né, Gustavo, em especial. Então, por isso é que a gente vê com bons olhos qualquer regulamentação da educação domiciliar nesse sentido, mas também vejo com muito melhores olhos ainda quem disser, não, eu não quero me sujeitar a isso. Sim, porque eu estou trabalhando com princípio e não com utilidade. Estou trabalhando com princípio, né? Perfeito, perfeito.
Bom, acho que falamos bastante, né, professor? Com Já certeza. fechou uma hora É de bom que a gente live. vai encaixando um assunto no outro, né? Isso, isso. Venho de um histórico de lives no YouTube bem grandes aí, no YouTube, no Instagram, especialmente no ano passado, e a maior parte das minhas lives eu bati no, bati Numa no horário hora. limite no Instagram. Perfeito. Não, a gente pode fazer outras tratando de outros assuntos, sem dúvida nenhuma, né? Tem Com assunto aí certeza. bastante. Mas, então, para finalizar, te agradeço mais uma vez. Não sei se tem mais alguma dúvida aqui, pessoal. Passou aqui algumas perguntas que eu não li, Eu acho que mas eu foi acho. mais o pessoal comentando, o pessoal comentou o utilitarismo, a contradição Isso, do a Dani está aí utilitarismo. também, a Dani Macedo Olha que legal. também. Legal. Bom, para finalizar, então, te agradecendo mais uma vez, obrigado. Muito Eu me que honrou aqui a tua agradeço. presença nessa primeira live. Vou começar a fazer lives mais seguidas, já tem alguns convidados aí engatilhados também. E vamos também acertar outros assuntos aí para a gente debater, criticar e conversar e ampliar a discussão de alguns temas aí que são relevantes para a gente. Com certeza, vamos conversando. É sempre um prazer e quando a gente senta junto, conversa, sempre é enriquecedor e a gente vai refletindo e cada vez mais se aprofundando no assunto, né? E até mesmo aperfeiçoando a abordagem e a reflexão. Muito bom, muito obrigado. Perfeito.